pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio de The Good Connections. Yeah! E hoje nós aqui, eu, Vivi, minha amiga Leslie, vamos estar com vocês aqui conversando sobre um assunto super bacana. Com muita alegria no Senhor. Amém. Amém. E é um assunto que em todo tempo, né, você vai ser impactado de forma positiva ou negativa. Que é o quê? O poder dos relacionamentos. Olha só, minha amiga. Me conta. Pois é. Deixa eu tomar uma aguinha. E a Leslie, que é a nossa, né, minha amigona aqui na cidade de Memphis, ela é uma pessoa que a gente sempre pode contar. Por isso que eu tenho muito prazer de falar hoje nesse assunto com você. É Jesus, purinho. Jesus, nós sabemos disso. Então, Leslie, a gente vai falar hoje sobre esse assunto no livro de Marcos, capítulo 2, do verso 2 ao 11. É isso? Eu posso Checa. ler acho que é do 1 ao 12. Vamos Do ler a um- história sorry. toda, né? Vamos ler a história Sorry, do 1 ao toda? 12. Só para a gente entender mais um pouquinho sobre esse assunto? Perfeito. Então vamos lá, deixa eu botar meus óculos, porque a amiga, depois dos 40, ficou sem enxergar. Não sei do que você está falando. Então, lá diz assim: E novamente ele entrou em Cafarnaum, depois de alguns dias, e divulgou-se que ele estava numa casa. E imediatamente muitos se reuniram, de modo que não havia lugar para recebê-los, nem mesmo diante da porta. E ele lhes pregava a palavra. E vieram até ele, trazendo um paralítico que era carregado por 4. E eles, não podendo aproximar-se dele, Jesus, por causa da multidão, destaparam o telhado onde estava. E fazendo uma abertura, eles baixaram o leito onde estava deitado o paralítico. E Jesus, vendo a fé desses amigos, disse ao paralítico: Filho, teus pecados estão perdoados. Mas estavam ali assentados alguns escribas que argumentavam em seus corações: Por que fala este homem blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E imediatamente, quando Jesus percebeu em seu espírito que argumentavam tanto entre si, disse-lhes: Por que argumentais sobre estas coisas em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Mas para que possa saber que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai pelo teu caminho para a tua casa. E imediatamente ele se levantou, tomou o leito e saiu à vista de todos, de modo que todos se maravilharam e glorificaram a Deus, dizendo: Nós nunca vimos algo assim. Que palavra tremenda, hein, Vivi? Que tremendo. E é interessante, né? Porque faz uns dias atrás que você falou assim, vamos falar sobre esse assunto, né? Quanta coisa acontece, né? E aconteceu comigo, tá, gente? Só para botar entre parênteses. Geralmente o que a gente compartilha aqui com vocês é coisa que a gente viveu ou tá vivendo. Ou ainda vai ver de novo, né? Exato. Ou não viveu ou vai viver. É coisas que Deus coloca no nosso coração, né? Para estar meditando. Exato. E aí, lembrando, né? Você falando isso, que é algo que Deus já vai fazendo antes, ou tá falando conosco, né? São assuntos que a gente acaba trazendo aqui. Eu quero aproveitar e lembrar, né? Que a gente não falou no início, para você já pegar, dar o seu like e já compartilha com seu amigo. Porque nós vamos hoje falar sobre esse poder, o poder da amizade, né? Então, já no início, para você não esquecer, porque acontece comigo, às vezes eu estou ouvindo um vídeo super legal, interessante, estou lá ocupada, quando eu vejo, acabou o vídeo, rolou pro próximo e eu não dei o like. Então, já compartilha com seu amigo, porque vai ser bênção. Então, nós vamos falar sobre compartilhar as bênçãos, né, compartilhar as bênçãos com os amigos. E a gente vai falar desses amigos. Porque a Bíblia fala aqui, no verso 3, Marcos capítulo 2, ela fala assim, ó, vieram alguns homens, alguns amigos, trazendo um paralítico. Não relaciona o nome dessas pessoas, ok? Nós não sabemos o nome dessas pessoas, mas nós sabemos que eram amigos, porque, vamos entender, né? Puxaram um paralítico num tempo em que não tinha cadeira de rodas, onde as ruas não eram asfaltadas. Imagina.
pensa a dificuldade que era carregar uma pessoa com uma deficiência. E a maca de antigamente também, né? Porque Né? hoje tem umas Feita de macas mais madeira, modernas. Não, não tinha... Então, Recursos, então muitos recursos. Uhum. para carregar essa pessoa, tinha que ser um amigo verdadeiro. Né? Uhum. Então, quem são essas pessoas que estão dispostas a carregar você, a te ajudar, a estar do seu lado num momento difícil? Porque quando a gente está festejando, na boa, gente, parece, olha, amigo, a casa fica cheia, você lota uma casa para festejar. Mas quando você está vivendo um momento de dificuldade, não, esses amigos são contados no dedo. É verdade. Não sei se para você assim, para mim. É verdade. São pessoas, eu falo assim, ó, fulano, ciclano, beltrano, são pessoas que eu posso contar na alegria e nos dias difíceis. É verdade. Né? É verdade. Então a Bíblia fala desse amigo, né? Desses amigos que estavam ali com ele, dispostos a regá-lo. Mas a Bíblia também fala, e você me interrompe, Leslie, quando Pode você deixar, quiser, eu por vou favor. falar, fala aí. Então a Bíblia fala também da fé de quem está do nosso lado, porque verdade, faz toda a diferença. faz a diferença, porque assim, eles ouviram falar de Jesus, eles tinham um amigo enfermo, então eles creram. Gente, para você pegar uma pessoa que você tem que carregar, eles tinham fé. Eles falaram, vamos levar lá, vamos ver o que dá. Não, eram amigos de verdade, eles creram. Então, tem momento da nossa vida, pelo menos para mim, que eu tive amigos que às vezes crê mais no meu potencial, mais naquilo que Deus está fazendo na minha vida, do que às vezes eu estou vendo. E eu até tive uma experiência semana passada bem legal com uma pessoa que a gente tem tido alguns momentos de conversa durante o trabalho, e ela sempre fala para mim pontos que eu tenho que eu não estou enxergando. E é tão legal quando a gente tem um amigo que ele vai olhar para você, ele fala assim, amiga, você consegue. Não, Deus está nesse barco. Minha amiga, eu estou orando por você. Sim. Você não sabe o potencial que você tem. Aquilo que Deus quer fazer. E às vezes a gente fala assim, será? Mas você acha mesmo? Então, aquele amigo que te impulsiona, que está vendo em você aquilo que você não está enxergando, né? Então, eu creio assim que esses amigos que estavam carregando aquele paralítico, eles estavam olhando, sabe? Falando assim, cara, é hoje. A sua vitória vai chegar. É verdade. Né? Mas, quando eles chegaram lá carregando, a gente não sabe de onde eles vieram. De repente, veio até de muito longe. A gente não sabe. O povo daquela época andava bastante. Andava bastante, era tudo magrinho. Devia ser, né? Fazia exercício. Nada de comodidade. Não tinha. E aí pensa, quando chegam lá, ai, Jesus, eu ouvi que Jesus vai estar em tal lugar, vamos, carrega aqui e tal. E quando chegaram lá, Leslie, eles se depararam com uma multidão. Um monte de empecilho, né? Um monte de dificuldades. E aí tem mais um terceiro desafio, né? Porque a gente falou primeiro que tinha que ter os amigos para carregar essa pessoa. Sim. Segundo, esses amigos, a fé deles. A gente fala, não, vamos lá que vai dar certo. Sim. E terceiro, agora eu tenho que pensar numa estratégia. Sim. Nós não vamos parar diante dos desafios. Amém. Mas antes de você entrar nesse terceiro ponto, eu posso ainda continuar no comecinho? Vamos para o começo. Então, uma coisa que me chama a atenção é que esse paralítico, ele não podia se mexer, né? Ele estava num vale, numa dificuldade, né? E o que me chama a atenção é que, às vezes, né, a gente é presenteado com amigos maravilhosos que não desistem da gente, mas muitas vezes a gente não é esse amigo valente que luta pelo outro, né? Porque aquele paralítico, ele estava parado, né? Estava ali paralisado, né? E muitas vezes a gente tem alguns amigos que numa estação foram muito bons para a gente, mas em outras eles estão sendo um peso. Porque esse paralítico foi um peso e foi um peso pesado. Precisou de 4 homens para carregar no braço eles. E muitas vezes a gente não insiste, não persiste, não faz questão daquela vida, porque por um momento eles foram prestativos, eles foram de Deus, eles foram bênção.
mas agora tá enfermo, pesado, tá pesado. ou tá amargurado, porque às vezes na caminhada, aquela pessoa que foi bênção há uns anos atrás, agora ele tá passando o vale dele. E muitas vezes a gente não tem essa misericórdia como esses amigos tiveram. Cara, tá pesado esse cara, mas a gente não desiste dele. Leslie, você trouxe esse ponto muito... Não desiste dele, né? Porque eu fico imaginando a fé, né, que você comentou, que a fé que eles tiveram, eles sabiam que se Jesus, ele encontrasse com Jesus, ele ia ser transformado. Mas para eles levar eles para Jesus, eles tiveram que pagar um preço alto. E não foi fácil. Os pobres deviam estar tudo suando ali no meio daquele calorzão, carregando aquela maca e com cuidado, porque tinha que ter uma sintonia entre os quatro. Porque eu já imaginei na minha cabeça, né, quando você vê aqueles caras de jogo de futebol, quando pega os caras na maca, é verdade. se um perder o equilíbrio, derruba a pessoa no chão. Verdade. Nossa, então, verdade. os quatro têm que estar bem sincronizados. Gente, né? 2 na frente e 2 atrás e na mesma altura, porque se um tombar, ele cai. A pessoa cai fora da maca. Nossa, então, assim, tinha o poder da unidade, tinha a perseverança, né? Tinha o amor e a misericórdia. Tá pesado, esse meu amigo aqui tá pesado, gente. Mas eu não vou desistir. Eu não vou desistir dele. E muitas vezes a gente desiste do nosso amigo, que foi bom ali, mas agora não tá mais. A gente give up. A gente desiste e fala, deixa que Deus trata. Tá me atrapalhando. Porque eles podiam ter dito, não, aí esse amigo aí, eu preciso de alguém que me leve para cima, né? Porque muitas vezes a gente entra nesse lugar que a gente só tem que andar com gente boa que está lá em cima. Não, Deus usa até esses que estão paralisados para trabalhar o nosso coração e nos fazer mais parecidos com Jesus. Nossa. Né? Então, assim, que o Senhor vive nesse... Eu meditando toda essa situação, eu falo, Jesus, me ajuda a ser essa que nunca desiste do meu irmão quando ele está fraquinho. Quando ele está rebelde, né? Quantas vezes eu tive rebelde, quantas vezes eu estava ali prostrada e Deus pegou gente de Deus e disse, vem cá, você tá querendo ficar aí, paralisado, mas a gente vai pegar e vai puxar você pela mão e vai levar você de volta para Jesus. Né? E hoje eu estou aqui gravando com vocês por causa que teve gente lá que não desistiu de mim. É verdade. De gente que pagou o preço. E muitas vezes a gente entra só na zona confortável, que eu quero amigos bons, que me carreguem em sincronia, mas eu não faço o mesmo. Eu só quero gente da alta, entendeu? Alto escalão, que dá tudo certo. Os que já não estão me acompanhando, está certo que a gente não deve, a gente tem que orar e pedir direção a Deus sobre com quem andar, como se relacionar, porque tem estações. Mas eu gostei muito desse ponto de você tocar, porque a gente está vivendo um momento, uma geração agora, de que as pessoas só veem um momento, o agora. Sim. A gente já não ouve mais falar tanto daquele relacionamento por aquelas amizades que as pessoas tinham da gratidão, né? Não, mas eu sou grato, aquela pessoa fez por mim tal coisa pelos meus pais, e assim, hoje é muito pouco. A gente vê as pessoas que elas têm aquela amizade que ela fala assim, lá atrás, um dia aquela pessoa, esse meu amigo aqui lá atrás fez tal coisa por mim, eu jamais esquecerei. Isso. A gente está vivendo uma fase onde as pessoas têm uma memória muito curta e elas querem viver só o pronto agora, entendeu? Então, você trouxe um ponto que é bem interessante, porque hoje eu tô aqui com você, a gente tá, super amiga, cabeça, bate, vamos, isso aqui. Aí amanhã, tô eu caidinha, sei lá, deprimida, ou acontece alguma situação, tô rebelde, sei lá, alguma coisa que acontece. Mas a Vivi agora, deixa ela lá. Vou botar ela de lado e vou pegar outra amiga. Vou pegar outra amiga, então, isso hoje é muito normal, porque as pessoas, elas são muito imediatistas, elas só lembram do momento. Agora, você falando, me vê uma coisa, né, na minha mente, porque às vezes... Tá certo que é muito bom a gente ter um amigo recíproco, né? É tão gostoso quando você serve, ele te serve de volta. Mas deixa eu te falar, Jesus nos amou. É verdade. Jesus derramou o sangue dele na cruz. A gente não fez nada para receber, nada. Esse paralítico, se você for ver o que ele podia oferecer para esses 4 amigos? Nada. Era só atenção, falar, mas assim, não podia servi-los como eles deveriam servir a ele. E eles mesmo assim disseram, eu não desisto dessa vida. Eu amo essa vida. Que lindo. Ele não pode me dar nada de volta, mas eu vou dar para ele. Isso é o amor de Jesus, gente. Amor humano é tu me dá e eu te dou de volta. Amém. Se tu me der, eu te dou. Se tu não me der, eu não vou te dar. Isso não é amor de Jesus. Amor de Jesus é
Você não está merecendo, não? Eu vou te dar. É assim que ele faz conosco diariamente. Eu não mereço estar aqui, falando aqui com vocês, mas pela graça, pelo perdão e a misericórdia, ele fala, Leslie, eu vou te dar essa oportunidade de me servir. Eu acredito em você, eu não desisto de você. Caiu? Caiu. Diversas vezes. Se arrependeu, pediu perdão e está aqui, Leslie. Então, muitas vezes a gente coloca esses amigos que estão ali prostrados, né, como um paralítico, ou dando trabalho, ou rebelde, a gente bota de lado, um X nas costas de trata ele, Jesus, eu vou pro próximo. Quem vai ser meu amigo agora? É só um amigo do Oba-Oba. Do Oba-Oba. E aí a gente vai falar, né, que isso não é uma amizade verdadeira, Não. né? Então, a amizade verdadeira, então, você pontuou o enfermo, que já um dia foi um grande amigo, mas hoje não está podendo ser, mas ele pôde encontrar naqueles amigos que não desistiram dele, ou que um dia talvez ele não tenha desistido deles, o reconhecimento, o amor, né? O sacrifício, fala, não, a gente não vai deixar ele para trás. E aí, esse amigo, hoje é tempo dele, né? De carregar e estarem nessa sincronia. Eu amei essa colocação da maca do jogo de futebol, assim, da unidade, porque a gente já viu nos vídeos do jogo derrubar a pessoa já tá machucada, e o jogador cai da maca. Então, eles estavam sincronizados ali, com o mesmo foco, né? Determinados. Isso é fé. A levar ele para Jesus. Não importa a dificuldade que vai ter, a gente vai achar um caminho. Você precisa encontrar Jesus. Ele é o caminho, ele vai te ajudar, ele vai tirar você dessa lama, ele vai tirar você desse buraco, ele vai te libertar dessa enfermidade, ele vai te levantar dessa cama, né? Quanta gente com depressão hoje está aí precisando de um amigo para falar assim, cara, levanta daí. Eu não desisto de você. Exato. Nossa, é tão tremendo isso. E eu, né, recentemente, né, Vivi, aqui compartilhando com vocês uma brechinha como diz um amigo meu, um rodapé, um irmão, um amigo nosso, um rodapé da história. Essa semana passada mesmo, eu tive um dia que eu tive uma crise de ansiedade, de temor, de medo, né? E eu queria, o desejo da Leslie, pessoa, era ficar prostrada ali. Deixa eu ficar aqui no meu cantinho, né? Chorar e ficar aqui. E aí eu lembrei, uma coisa que eu sempre estou trazendo à memória da Leslie, quanto é importante os relacionamentos. Aí eu peguei e gritei por socorro. Vivi, Lore, aí mandei para as minhas irmãs amadas. Lu, e gente, ora por mim, pelo amor de Deus, eu tô aqui, ó, uma nuvem pairou aqui, negra. Eu tô mal. Eu falei, eu fui honesta, eu tô mal. Eu preciso que vocês orem por mim. Gente, Jesus veio e e assim somos nós. Tirou a nuvem negra, trouxe cura àquilo que estava ali me oprimindo. Jesus revelou assim, ó, o poder, né, da unidade, o poder dos relacionamentos. Me trouxe a memória, né, um versículo que os pastores... E eu tô gravando aqui, né? Feliz, ó aqui. Saiu. Com o tema que é muito nós, né? E eu lembrei agora você falando do versículo que os pastores usam muito para fazer casamento, né? E não é bom que o homem viva só, né? Mas esse viva só é com relação à amizade também. O homem não foi criado para caminhar sozinho, né? Ele foi caminhado para caminhar com outra pessoa, né? Caminhar junto, chorar junto, gemer junto, clamar junto, celebrar junto, e assim vamos, né? A gente não está aqui para viver sozinho, né? Então, esses amigos mostram isso, né? De não estar sozinho. Você não está sozinha, eu não estou sozinha. Glórias ao Senhor pela família de Jesus. Exatamente. Né? Deu um ruim. Ei, Leslie, ora por mim. Glória. Aí eu tenho uma lista grande, né? Já vai mandando lá no WhatsApp, ora por mim, ora por meus filhos. Até meu filho estava num desafio de prova, de teste. Gente, meu filho precisa de oração. E isso é o quê? Para quem que a gente manda isso? Para os nossos amigos, né? Aquelas pessoas que estão caminhando, que conhecem a gente. Você vê no mundo, mesmo no mundo animal, né? Se um animal tá sozinho, né? Andando na selva, ele é uma presa fácil. Mas se eles andam de grupo, é ruim, hein, do outro atacar. Porque tá um grupo, então eles se defendem.
E assim a gente, né? A própria Bíblia diz que aquele que se isola busca seus próprios interesses, né? Aquele que anda sozinho não tem quem o levante, né? Por isso que é bom que sejam dois, porque no dia que eu estiver fragilizada, a Vivi vai me pegar pela mão e vai me puxar. Agora, claro, a gente vai ter gente, né, amigos da gente que vai ter o dia que vai estar mais fraquinho, mas a gente também tem que analisar, não que o nosso foco é só andar com gente que está tudo perfeito, não. Mas se a gente vê o ponto que a gente está um pouco fragilizado e andar com gente que está pior do que a gente, vai de alguma forma nos atrapalhar. A gente realmente tem que pedir direção de Deus, porque se eu não estou, aqueles 4 ali com certeza estavam fortes para carregar. Fortes para carregar, exatamente. Eles não estavam fraquinhos. Então, assim, a gente tem que ter essa direção. Por isso que é necessário a gente ler a palavra, a gente orar para buscar a direção de Deus, para saber os amigos do momento. Não é que eu give up naquele amigo que ele está um pouquinho ruim. Mas se eu tô tão ruim quanto ele, como é que eu vou ajudar? Um guia cego não pode guiar outro cego, Nossa, né? eu ia falar exatamente isso. Né? Então, assim, eu preciso me fortalecer um pouquinho. Talvez, às vezes, é necessário uma amizade, a gente dar uma pausa por um tempo, para me fortalecer um pouco mais e poder socorrer aquela pessoa. Porque às vezes a pessoa tá ruim, eu tô pior, eu digo, não, mas eu vou ficar aqui. Aí os dois vai junto pro buraco. Por isso que às vezes quando eu tô fraquinha, eu realmente preciso procurar gente que tá mais firme na fé, que tá com mais músculos, que tá mais resistente para dizer, vamos lá, eu vou te ensinar novos exercícios, né? Para você ficar mais forte na fé. Então é tudo direção do Senhor, de cada estação, mas nunca deixar de lado aqueles que estão mais fracos e não se isolar quando você mesmo estiver fraquinho, né? E a gente precisa de amigos dentro desse exemplo que são amigos que vão enxergar naquele momento que você não está vendo. Às vezes até para exortar. Sim, com né? certeza. Nem sempre o amigo é aquele que vai só te falar as coisas boas, só não. dá beijo em você, não, tá tudo lindo. Ô, fulano, olha, ok, mas você precisa endireitar isso aqui, porque dessa forma que você está caminhando, você vai se machucar. Você não vai sair dessa enfermidade. Você não vai levantar dessa cama. Você não vai consertar isso que está bagunçado. Você precisa. Então, às vezes, um amigo também é aquele que está ali ele está enxergando o que você não está vendo, né? Então, claro que a gente está falando isso tudo debaixo da direção de Deus. Não, tem um versículo que fala sobre isso, né? Que o amigo verdadeiro, às vezes, ele te fere. Mas aquele que não é verdadeiro, ele multiplica beijos, diz assim, né? Eu não me lembro o endereço, mas o amigo de verdade vai te dizer as coisas que são boas, mas no dia ele vai dizer, olha, deixa eu ser honesto com você, vocês vão ter uma liberdade grande, né, de dizer um para o outro, e você tem que estar com o coração aberto para receber. Porque às vezes a gente fica naquele lugar de defensiva. Acha que tudo que a pessoa está fazendo é crítica. Não, às vezes eu postei até, eu acho que ontem, falando que a Camila postou e eu repostei, eu achei muito interessante, que às vezes aquilo que o irmão tenta, né, botar você para cima, ou comenta alguma coisa, tenta empurrar você, não é uma crítica, é para você crescer por amor. É desconfortável a exortação. Amiga, exortação é ruim. A gente sente aquele desconforto quando a pessoa nos exorta, mas a pessoa que está exortando também, ela não está num lugar confortável, porque ela está correndo o risco de ser rejeitada, de ser julgada. Então, é uma coisa difícil para os dois, mas por amor, o exortador vai fazer a exortação e o amigo que recebeu aquilo ali tem que estar de coração aberto e dizer, Jesus, o que é que o Senhor está querendo me mostrar com tudo isso, né? Essa pessoa está eu sei que essa pessoa está me amando, me ajuda a não julgar, me ajuda só a analisar, não rebater. Porque geralmente quando a pessoa vem dar um conselho, a gente já vem com 10 pedras na mão, às vezes, né? Tipo assim, tá me julgando? Tá pensando que você é o quê? Não. A pessoa tá tentando, muitas vezes, te levar para cima. Pai e mãe, né? É o povo que mais diz a coisa na sua cara, briga, reclama. A gente que é mãe, né? A gente não sei, fala as verdades que tem e o menino fica todo... Mas é porque a mãe não ama? Não, ela ama tanto que ela vai dizer as verdades. Meu filho, faça isso, você tem que se arrepender disso, você tem... Né? É porque não ama? Não, é porque ama. Tá aqui no livro de Provérbios 17, no verso 17, diz assim, o amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. Então, é o que a Leslie está dizendo, né? A gente tem aquele amigo que não está aqui só para dizer, ele ama você em todos os seus momentos, no dia que você está bem, no dia que você está mal. E assim, às vezes ele até, a vida leva ele para um outro lado, fica distante por um tempo.
Mas quando vocês se encontram, é como se a amizade nunca tivesse tido uma pausa. Mas o que é interessante é que ele é o irmão na adversidade, que é na adversidade, é no dia difícil, que ele vai falar assim, cara, eu tô aqui, vamos chorar junto, entendeu? Ainda às vezes que a gente errou, a gente tá vendo a consequência do nosso erro, o amigo tá lá para te ajudar a te levantar, não terminar, o amigo não é aquele terminar de jogar pro precipício abaixo, né? Mas só pra gente então só alinhar aqui, então nós falamos a fé, né, desses amigos, esse amigo que tá caído, que é o enfermo, o amigo que tá carregando, então, você percebe? A preciosidade da amizade, o poder do relacionamento, né? E o quão as amizades, elas são um presente da parte de Deus. Porque pensa você estar debaixo de um momento terrível, você não tem ninguém para contar. É verdade. Mas aí eu vou te falar uma pergunta para todos nós, uma pergunta para você. Às vezes a gente não tem ninguém ao nosso redor, mas será que não é porque você não foi um bom amigo? Ou não está sendo, Ou não está sendo um bom amigo? Às vezes a gente quer tanto que as pessoas façam por nós, mas você nunca semeou no outro, não dá suporte para os outros que precisam, não tem estado, né? Ou tem sido uma pessoa julgadora, é uma pessoa que está sempre... E aí, naquele momento que você está precisando, você não tem ninguém do seu lado. Por quê? Então, é uma coisa para a gente pensar. Eu posso falar uma coisa? Pode dizer. Já algumas pessoas vieram conversar comigo e eu já estive nesse lugar, né? Tipo assim, estar no lugar de vítima. Tipo, ninguém olha para mim, ninguém me liga. Eu tô aqui sozinha há tantos meses, há tantos anos, whatever. Ninguém fez nada para mim, né? Sim. Esse povo é muito sem noção. Todo mundo não sei o quê. Aí começa a falar mal das pessoas, né? E uma coisa que eu não aprendi 100%, tá, gente? Eu tô na caminhada aprendendo, mas uma coisa assim que eu decidi fazer na minha vida principalmente quando eu mudei aqui para Memphis, foi um grande exercício, porque eu vim para uma cidade que eu não tinha nenhum amigo, né? Zero. Nenhum suporte, nenhum amigo, nem ninguém. Então, eu decidi ser essa amiga. Ninguém me ligava, ninguém falava, vem aqui. Ninguém me chamava para ir para canto nenhum. Aí eu comecei, pega o telefone. Tac, 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 tac. Qual o seu telefone? Me dê aqui que eu vou ligar. Tac, 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 tac. Ei, vamos. E insistindo. Confesso que algumas vezes veio a tristeza, porque muitas vezes eu convidei pessoas para vir aqui e eles nunca me chamaram para ir lá. Mas nem por isso eu parei. Eu continuei semeando. Venha, eu quero um abraço, eu não fico esperando, eu digo, deixa eu te abraçar, vem aqui que eu quero um abraço. Então, quando eu abraço a pessoa, eu acabo recebendo o abraço automaticamente. E, consequentemente, não é que eu fiz com interesse, eu quero, né? Claro que lá no fundo, algumas vezes, a gente cria essa expectativa, por isso que a gente se cansa. Né? Por isso que algumas vezes vem essa dúvida, eu digo, Leslie, para de palhaçada. E continua fazendo. Se vier, glória a Deus, o retorno. Se não vier, glória a Deus também. Mas eu curti o momento. E é o princípio da semeadura. Você está semeando no outro aquilo que você gostaria que fosse feito por você. Mas, gente, automaticamente vem. Quando você não faz, presta atenção, quando você não faz já com interesse. Porque... parece que é uma coisa, quando você faz com aquela intenção, eu vou ter algo em troca, parece que Deus permite que alguma coisa aconteça, que você seja frustrado, aí você fala, poxa, fiz tanto pelaquela pessoa, olha o que eu recebi em troca, nada. Você não fez de coração, de liberdade, com o amor de Jesus. E tá tudo certo, a gente vai aprendendo, tem que fazer, tem um versículo que diz... Mas o detalhe aí, peraí, só que a pessoa faz com a expectativa de ter de volta. Retorno. E, na verdade, não pode ser assim. Não pode, né? Jesus, ele se entregou por mim, por você, crendo que ia dar certo, mas ele, independente se a gente ia retornar ou não, ele decidiu amar. Ele decidiu se dar. Então, assim, mas quando a gente dá, gente, já tem a recompensa. A gente tem que prestar atenção nisso, né? Porque a partir do momento que eu tô assim, gente, eu preciso de uma amiga, aí eu ligo para uma amiga, vamos fazer isso? Vamos. Aquele momento já foi o presente. Desfrute dos pequenos momentos, das pequenas coisas, da companhia, das risadas, até do choro, do abraço, do consolo.
Se lá na frente Deus mudar, fizer uma reviravolta, essa pessoa não se lembrar, não for grata, ei, já aconteceu, você já recebeu o benefício. Tem um versículo que fala que é melhor dar do que receber. E às vezes a gente fica nesse lugar de dar sanguessuga, dá-me, vai ficar doente. Dá. E automaticamente, porque você está semeando, sem expectativa, você vai acabar recebendo. Amém. Ser esse bom amigo, seja esse bom amigo, né, que não desiste dos relacionamentos. Se você tem andado sozinho, acaba com isso hoje. Fala, Jesus, me dá uma força que eu não tenho. Se é tímido, Jesus, o reino dos céus, tem nada não, gente, derramou água aqui. O reino dos céus é dos corajosos. Então, saia da zona de conforto. Né? Fala, Jesus, me dá coragem de ligar para fulano, cicrano. Aquele irmão não tá, aquele amigo não tá muito legal. Me ajuda a ser esse, desses 4, que segurou essa marca, né? E sustentou ele nesse dia difícil, né? Se você tá nesse lugar difícil, levanta a mão, liga, manda mensagem de texto, eu preciso de ajuda. Porque quando a gente está em bons relacionamentos e é esse bom amigo, né? Que tá ali suportando, Jesus entra. Jesus falou que, como é que a gente seria conhecido como discípulo, amiga? Se a gente amasse uns aos outros como Ele nos ama. Então, que a gente possa ser esse canal de bênção, de amor de Jesus aqui na terra. Amém? Amém. Tremendo, viu? Ô, glória. Esse assunto dava aí para um podcast de 2 horas, minha amiga. Ô, glória. Tremendo. Glória Amém. a Deus. E você que escutou essa palavra, né? Não esquece, já compartilha para o amigo. Sabe aquele amigo que está precisando de suporte? Manda para ele. Amém. Dá o seu like. Amém. E nós nos vemos no nosso próximo podcast, The Good Connections. Que Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau.